Boa tarde, meus queridos, ou quem sabe até uma boa noite, né? Eu estou gravando esse vídeo à noite, assim como gravei o vídeo de ciências também em casa, um vídeo diferenciado, onde nós estamos conversando, né, sobre nossa revisão para a prova. Eu já falei isso no vídeo de ciências, mas eu não sei qual vídeo vocês estão assistindo primeiro, se é o de ciências ou de história. Eu quero que vocês estejam muito concentrados, porque apesar de ser uma aula, é um momento de conversa. É como que nós estivéssemos aqui agora conversando, tirando as nossas dúvidas para a avaliação que se inicia a partir do dia 14, né? Provas da tia Caterine, dia 14, dia 15, e a partir do dia 16, né? 17 e 18, as minhas avaliações, que terão mais ou menos, provavelmente a mesma sequência. Nós faremos avaliação de história no primeiro dia, no segundo dia, na quinta, avaliação de matemática e na sexta, provavelmente, geografia e ciências. Talvez, se houver uma mudança, vai ser só entre a quarta e a sexta. Pode ser que na quarta eu comece com geografia, prova de geografia, e história e ciências fique para sexta, mas isso é o de menos. O que importa agora é que nós vamos começar o nosso papo. Prometo que esse vídeo, para quem já assistiu de ciências, será menor, porque nós temos menos assuntos de história, né? Conseguimos sim concluir o nosso programa, mas é uns conteúdos que nós temos uma quantidade menor. Nós tivemos aí a revoga da vacina, a revolta da Chibata e a Era Vargas. A Era Vargas, claro, dividida em 4 períodos, nós estudamos 3 dele e um período fica para o próximo bimestre, porque é assunto do próximo bimestre com o governo populista. Mas antes de iniciarmos para valer, eu já peço para vocês que peguem os seus livros, porque nós iremos precisar acompanhar com o livro. Peguem seus livros e vamos trabalhar, tá bom? Então também agora eu quero pedir a vocês concentração, porque nós vamos orar e pedir uma bênção a Deus sobre este momento. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu nos dás a oportunidade de estarmos aqui conversando e tirando nossas dúvidas. Nos abençoa, Deus, para que possamos entender e compreender o que será tratado. É o que te pedimos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, como vocês sabem, nós iniciamos esse bimestre trabalhando a revolta da vacina e a revolta da Chibata, que nós vamos encontrar na página 423 do seu livro. 423. Por favor, abram lá para mim. 423. Lá no final da página tem revolta da vacina. Aqui, ó. Revolta da vacina, né, que ocorreu em 1904. Foi uma revolta que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. O nome Revolta da Vacina não deixa você errar quando eu te perguntar o que foi a Revolta da Vacina. Foi uma revolta do povo contra o governo para não tomar a vacina. Mas por que o povo não queria tomar a vacina? Primeiro, porque eles não foram orientados para o que servia aquelas vacinas. E segundo, que eles achavam que a vacina era para matá-los. É claro que existe todo um contexto porque essa vacina é para matar. Se vocês lembram bem, nós falamos na sala de aula que nesse período a cidade do Rio de Janeiro estava passando por transformações. E uma das coisas que o governo fez na época foi pegar todo o povo pobre e tirar da região central do Rio de Janeiro. E claro, para tirar esse povo de lá houveram vários conflitos, né? E logo depois surgiu essa vacina contra a varíola, né? Uma doença que hoje a gente praticamente não tem justamente por causa da vacina, né? E surgiu, só que essa vacina não foi realmente explicada para o povo, para o que servia. E venhamos e convenhamos, né, gente? Em 1904, a gente não tinha uma televisão como hoje, a gente não tinha um sistema de rádio de tanta informação como hoje que todo mundo tem. Principalmente a internet não existia nessa época. Então era bem complicado de mostrar para o povo o para que aquela vacina servia.
Mas com tantos conflitos que já tinham existido, com a expulsão do povo do centro da cidade, o povo simplesmente achava que aquela vacina, olha, eles já nos tiraram de lá, eles já nos empurraram para fora da cidade. Essa vacina com certeza é para nos matar, então nós não vamos tomar. E houve um grande conflito do povo contra o governo para não tomar a vacina, por achar que aquela vacina era para matá-los. Essa foi o básico da revolta da vacina. Aí, mudando de página, na página 424 do seu livro, você vai encontrar a revolta da chibata. Cuidado para não confundir. A revolta da vacina foi uma revolta do povo contra o governo para não tomar a vacina por achar que era para matá-los. Já a revolta da chibata foi uma revolta dos marinheiros contra o governo e seus comandantes. Por que mesmo, gente? 1, por causa dos severos castigos. 2, por melhores condições de trabalho, né? Inclusive diz aqui, ó, as péssimas condições de trabalho e de salário, e que eram submetidos além de sofrer castigos físicos e violentos. Ou seja, a revolta da chibata foi uma revolta de marinheiros contra o governo e seus comandantes, né? Porque péssimas condições de trabalho e salário e os castigos que eles sofriam. Inclusive, um desses castigos é o nome da revolta, a revolta da chibata, porque os marinheiros chegavam a ser amarrados e chicoteados. Era um castigo. Aí você me pergunta, professor, mas por quê? Gente, isso ainda é uma história que tem a ver diretamente com a escravidão. Porque nesse período de tempo, né, de 1910, quando aconteceu essa revolta, a maior parte dos marinheiros, eles eram os negros. Lembram, os negros foram libertos, mas eles não tinham o que fazer, porque libertaram, mas não deram condições de vida. E os negros, até hoje, como nós sabemos, eles são extremamente discriminados. Imagine nesse tempo. Então, um dos refúgios que os negros tinham era aí a marinha, né? Então, eles se tornavam marinheiros, mas péssimas condições de trabalho, péssimos salários e sem falar nos castigos que eles sofriam. Chegou um momento que eles não aguentaram mais. E estourou essa revolta chamada Revolta da Vacina. Ou melhor, desculpa, da chibata. Foi uma revolta dos marinheiros contra o governo e seus comandantes. Eles chegaram a prender os comandantes, chicotearam os comandantes, para que os comandantes sentissem na pele os que eles sentiam. Chegaram a apontar os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade. Só para que vocês tenham uma ideia, né? Porque o caso realmente era muito sério, viu, gente? Então, não confundam. Revolta da vacina, povo contra governo para não tomar a vacina, por achar que era para matá-los. Revolta da chibata, marinheiros contra o governo e seus comandantes. Por quê? Péssimas condições de trabalho, péssimos salários e principalmente os castigos que eles sofriam. Ok? Até aí, tudo tranquilo. A partir daí, nós entramos na Era Vargas, na página 428 do seu livro, Era Vargas. Aqui, gente, ao entrar na Era Vargas, é importantíssimo nós conhecermos como acabou a República Oligárquica e iniciou a Era Vargas. Isso pode ser uma pergunta na sua prova. Explique como acabou a República Oligárquica e iniciou a Era Vargas. Pode ser uma pergunta com certeza na sua prova. E na nossa aula nós repetimos tanto, e agora eu vou repetir de novo e espero que vocês não errem. Lembrem, o último presidente da República Oligárquica foi o Washington Luiz. Havia um acordo, vocês devem lembrar, né, da política do café com leite, em que os paulistas, eles deviam apoiar os mineiros e os mineiros apoiarem os paulistas, e eles nunca saíam do poder. Mas o Washington Luiz, que era paulista, deveria apoiar um mineiro
Ele não fez isso. Apoiou outro paulista, que foi Júlio Prestes. E isso deu uma briga imensa. Os mineiros, por sua vez, apoiou Getúlio Vargas, mas os mineiros estavam extremamente irritados com os paulistas, porque eles quebraram o acordo. Os paulistas venceram, só que os mineiros não deixaram assim. Os mineiros fizeram uma série de denúncias de corrupção e tudo mais. Uma junta militar tirou Washington Luiz do poder, impediu que Júlio Prestes tomasse posse que tinha ganho e entregou o poder a Getúlio Vargas por reconhecer que Getúlio Vargas teria sido o vencedor daquela eleição. Bom, basicamente foi isso. Washington Luiz deveria apoiar os mineiros. Não apoiou. Apoiou outro paulista. Os mineiros, ao perder a eleição, denunciou uma série de corrupção do governo. Uma junta militar tirou Washington Luiz e Júlio Prestes do poder e deu o poder a Getúlio Vargas, né? E aí inicia o que nós chamamos a Era Vargas. A Era Vargas. E por que a Era Vargas? Porque Getúlio Vargas foi o presidente até hoje que mais tempo ficou no poder no Brasil. Ele passou mais de 20 anos no poder. Ah, professor, mas isso era correto? Não era correto, e nós aprendemos em nossas aulas. Nós vimos diversas coisas que aconteceram, inclusive na nossa aula de terça-feira, nós vimos a ditadura de Vargas, o quanto foi complicado. Mas, vamos no passo a passo. Pergunta com certeza da prova. Com certeza. Quais foram os 4 períodos de Getúlio Vargas no poder? Primeiro, governo provisório. Segundo, um governo constitucional ou constitucionalista. Terceiro, Estado Novo. Quarto e último, eleito democraticamente. Lembrando que esse quarto nós vamos estudar no populismo, que é assunto do terceiro bimestre, ok? Então, os 4 períodos de Vargas, governo provisório, governo constitucionalista, o constituinte, Estado Novo e eleito democraticamente. Professor, mas eu preciso colocar na ordem, se eu não lembrar na ordem e colocar em outra ordem, tá errado? Não, gente, eu tô querendo saber qual foram os 4 períodos, não precisa ser exatamente na ordem. Eu quero saber quais foram os 4 períodos. Agora, se eu te perguntar qual foi o primeiro, governo provisório. Qual foi o último? Eleito democraticamente. Aí tudo bem. Mas, se você conseguir fazer os 4, é o que importa. Entendeu? Aí, gente, vocês viram a página e vamos lá para a página 430, onde está falando um pouquinho desse governo provisório. Né? Governo provisório e constitucionalista. 2 momentos de Getúlio Vargas estão aqui. Então, prestem atenção nessa página 430. Nessa página 430, você vai precisar saber o quê? Então, vamos lá. Lendo. Em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, seu mandato deveria durar até que fosse convocada uma Assembleia Constituinte. Então vejam só, o primeiro período de Vargas no poder foi o governo provisório. Quando a junta militar tirou Washington Luiz e entregou o poder a ele, era um governo provisório. Você vai ficar aqui até ser feitas novas eleições, ok? Mas aí o que aconteceu? No entanto, após assumir o poder, Vargas tomou uma série de medidas centralizadoras, gente. Muita atenção nessas medidas centralizadoras. Suspendeu a Constituição de 1891, limitou o poder dos estados, tirou todos os governadores e colocou pessoas da confiança dele para assumir governos dos estados, entre outras. Ou seja, ele acabou com a Constituição, né, que era do governo do café com leite. Mas o problema maior foi, ele tirou todos os governadores e colocou pessoas da confiança dele. Né? Isso aí era um problema. Só que essas ações, elas desagradaram demais o povo e principalmente os paulistas. Lembrem-se, os paulistas que estavam no poder antes. Então isso desagradou demais os paulistas. E a partir daí houve o que foi chamado de Revolução Constitucionalista. Gente, por favor,
Presta atenção em revolução constitucionalista, isso vai estar na sua prova. O que foi a revolução constitucionalista? Foi uma revolta de parte da sociedade, principalmente dos paulistas, contra o governo de Getúlio Vargas. Qual era o objetivo da República Constitucional, da Revolução Constitucionalista? Está aqui no seu livro e vai estar na sua prova. Revolução Constitucionalista. Qual foi o objetivo? O objetivo era... O objetivo era tirar Getúlio Vargas do poder e criar uma nova Constituição que permitisse que os paulistas voltassem ao poder. A realidade é essa. Porque os paulistas que tinham todo o poder tinham perdido esse poder e Getúlio Vargas não estava dando brecha para eles. Então a lógica era tirar Getúlio Vargas do poder e fazer uma nova Constituição. O objetivo dos paulistas com a Revolução Constitucionalista era tirar Getúlio Vargas do poder e criar uma nova Constituição. É real. Quem venceu? Getúlio Vargas. Um conflito muito grande, com muitas mortes, mas Getúlio Vargas venceu. No entanto, os paulistas saíram com a vitória no campo político, porque apesar de Getúlio Vargas ter vencido no campo de batalha, Getúlio Vargas concordou em fazer uma nova Constituição, e foi feita. Quando a nova Constituição foi feita, os deputados que lá estavam, deputados e senadores, decidiram que Getúlio Vargas continuaria no poder. Ou seja, ele sairia de governo provisório e entraria em governo constitucional, porque a Constituição elegeu a ele. Os deputados e senadores resolveram colocar ele no poder. A gente sai do primeiro período e entra no segundo período. Getúlio Vargas criou uma nova Constituição, mas ele foi eleito presidente. Observação. Não houve voto do povo. Foram os deputados e senadores que colocaram Getúlio Vargas no poder. Tá certo? Então, a Revolução Constitucionalista tinha o objetivo de tirar Getúlio Vargas do poder e fazer uma nova Constituição. A nova Constituição foi feita e Getúlio Vargas continuou como presidente. Ele deixou de ser provisório e passou a ser governo constitucionalista, o seu segundo período. Só que vejam só, essa Constituição dizia que o presidente só poderia ficar 4 anos no poder. E aí começou o problema, porque Getúlio Vargas, quando percebeu isso, ele também não aceitou. Não aceitou de forma nenhuma, e foi o que a gente viu na nossa última aula, na página 432, na nossa última aula, quando nós falamos do Estado Novo, que é também conhecido como ditadura de Vargas. Isso estará na sua prova. Estado Novo, conhecido como ditadura de Vargas. Então, Getúlio Vargas ele não aceitou deixar o poder. Não aceitou de jeito nenhum, gente. E dessa forma, o que foi que aconteceu? Olha só o que diz aqui no terceiro parágrafo do seu livro, na página 432. Diante da possibilidade de instauração de um caos nacional, em 10 de novembro de 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, mandou prender os adversários políticos e anunciou uma nova Constituição que dava amplos poderes a ele como presidente do país. Dessa forma, instaurou-se a primeira ditadura no Brasil. Período histórico que ficou conhecido como Estado Novo. Então vamos lá. Primeira questão. Estado Novo também é conhecido como a ditadura de Vargas. Mas se eu te perguntar... Desculpa, pessoal. Se eu te perguntar o que foi a ditadura de Vargas? Período em que o povo perde todos os direitos. Getúlio Vargas centraliza o poder na sua mão e o povo perde todos os direitos. Ele mandava e o povo obedecia. O que foi a ditadura de Vargas? Período em que o povo perde todos os direitos. Vargas centraliza o poder na sua mão. Ele que mandava e o povo obedecia. Foi um período muito ruim. Um período em que
Ele mandava prender todos os adversários políticos. Você não podia reclamar do governo, não podia ter manifestações contra o governo. O povo era proibido de fazer greve e, principalmente, a seguir todas as leis dele. Ele mandava e acabou. Contudo, Getúlio Vargas, nesse mesmo período, também ficou conhecido como pai dos pobres. Pai dos pobres. E por que pai dos pobres? Lembram? Por causa de várias medidas que ele tomava que favoreciam os pobres. Inclusive, no seu livro tem algumas dessas medidas que eu até expliquei, que nós usamos até hoje, né, gente? No finalzinho, ó, salário mínimo, limite de carga horária diária de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, carteira de trabalho, aposentadoria, férias anuais. Por causa dessas medidas, ele ficou conhecido como pai dos pobres. Ou seja, apesar de fazer tanta coisa ruim, ele também era considerado um presidente que fazia muita coisa boa, principalmente para os pobres. E a gente vai ver no próximo bimestre que isso aí vai surtir efeito, viu? Isso aí vai surtir efeito para o seu quarto período do poder, que foi eleito democraticamente. Quando ele precisou do voto, o povo votou nele. O povo votou nele. Mas o que eu quero que vocês entendam agora, principalmente, é que Estado Novo é o mesmo que a ditadura de Vargas. E o que foi a ditadura de Vargas? Período que Vargas centralizou o poder na sua mão, ele mandava e o povo obedecia. O povo perde todos os seus direitos. Período que ele mandou prender todos os adversários políticos. Limitou a imprensa não podia falar mal dele, televisão, jornal, nada podia falar mal dele, porque qualquer um que falasse mal dele seria preso, torturado. Era assim que funcionava, gente. As pessoas não podiam se manifestar, as pessoas não podiam fazer greve, as pessoas apenas tinham que obedecer. As pessoas precisavam obedecer. Era assim que funcionava a ditadura de Vargas. Tá bom, gente? Então, estamos aqui encerrando a nossa revisão. Eu espero que possa ser bem útil para vocês. Quero que vocês possam ter a tranquilidade de assistir o vídeo várias vezes. Porque com esse vídeo, gente, vocês já conseguem responder muita coisa da prova. Claro que eu vou mandar também uma revisão escrita, você vai ter que escrever no seu caderno. Já é também uma forma para você estudar, para ter mais tranquilidade na hora de fazer a sua avaliação. Mas eu peço que vocês possam estar assistindo não só esse vídeo, mas como vídeo de ciências, mais de uma vez, pessoal. É importante. Lembrem-se, vocês precisam também de notas. Então, tudo que vocês precisam está aqui. Então, por que eu não vou estudar? Ah, porque eu estou com preguiça. Então, o que é que você quer? Ficar reprovado? Então, gente, vamos lá. Todos os dias na sala de aula eu cobro a vocês, para o bem de vocês. E todos vocês sabem disso. Então, vamos lá. Vamos crescer em conhecimento. Tá bom? Grande abraço para vocês. E espero que estejam bem. Fui!